Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande estar novamente com vocês, compartilhando e tendo este tempo de comunhão, esta caminhada que hoje vocês estão iniciando ou reiniciando. Agradeço o convite, é uma honra estar com vocês e compartilhar esta palavra. Hoje vamos falar sobre o discipulado, mas vamos a focar desde uma perspectiva de paternidade espiritual. Paternidade espiritual. A paternidade natural é a ordem que Deus estabeleceu para a reprodução dos seres vivos. Como um povo ou uma nação é formada? Quando Deus criou Adão e Eva, Ele lhes deu a capacidade de se reproduzir. Sejam fecundos e multipliquem-se. Foi o mandato divino. O ciclo de todo ser vivo é este: nascer, crescer, multiplicar e morrer. A responsabilidade dos pais não é apenas a reprodução, gerar filhos, mas também criá-los, treiná-los e educá-los. A paternidade espiritual é semelhante. Na ordem espiritual também nós nascemos no dia em que nos entregamos ao Senhor e somos batizados, crescemos e nos multiplicamos. Nunca morremos porque temos vida eterna. Glória a Deus. Se cada um de nós tiver filhos espirituais e eles, por sua vez, crescerem e se reproduzirem, e se isso continuar, a projeção é imensa. Desta forma será formado o grande povo de Deus. Quanto tempo demora fisicamente, no plano natural, para um recém-nascido se tornar pai? Pelo menos 20 anos. E quanto tempo leva para uma pessoa recém-convertida se tornar um pai espiritual? Em 3 anos, os primeiros discípulos de Jesus deixaram de ser simples pescadores e pecadores para se tornarem apóstolos e pais espirituais da igreja. Quando Paulo chegou a Éfeso, ele encontrou 12 semidiscípulos. Depois de 3 anos, quando ele saiu de lá, deixou uma grande comunidade de discípulos com vários padres. Assim, em 3 anos, alguns desses convertidos se tornaram pastores da igreja, ou seja, pais espirituais. Assim, o tempo necessário para se desenvolver e se tornar pais espirituais não é tão extenso quanto é necessário ser pai no, na ordem natural, física.
o desenvolvimento espiritual de um discípulo não depende apenas do passagem do tempo cronológico. Deus nos mostrou o princípio da paternidade espiritual, que também chamamos discipulado. Aprendemos que o púlpito e o culto dominical por si só não são suficientes para construir a igreja, edificar a igreja adequadamente. Então, agora vamos a abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 2, e vamos a ler os textos básicos para desenvolver o tema desta noite. João, em sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 12, diz assim: Filhinhos, escrevo-os porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Vossos pecados foram perdoados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. O apóstolo João usa aqui neste texto três qualificadores ao se dirigir aos destinatários desta carta: filhinhos, jovens e pais. Quando nós não entendíamos o princípio da paternidade espiritual, quando não conhecíamos o significado de ir e fazer discípulos, pensávamos que quando João disse filhinhos, estava se referindo às crianças da escola dominical. Dizendo jovens, estava dirigindo-se aos jovens da igreja. E quando disse pais, estava dirigindo para pessoas adultas. Quando entendemos o discipulado, entendemos que João não estava se referindo a idades físicas, sino a idades espirituais. Então, quem são os filhinhos? Bebês ou crianças espirituais, um neném, ou seja, os novos discípulos. Estes são aqueles que sabem poucas coisas. Primeiro, que seus pecados foram perdoados e que Deus agora é seu Pai. Por isso diz: escrevo-vos, porque pelo seu nome vossos pecados são perdoados. Agora, todo filho pequeno, ou novo discípulo,
precisa ter um pai espiritual. Um pai ou uma mãe que vai cuidar dele, vai alimentar, proteger, ensinar, orar por ele, dar a leite espiritual, que é a palavra. Assim também, no ordem físico, todo nenê, todo bebê que nasce precisa de uma mãe, um pai, que cuidam, que criam, que alimentam, se preocupam. Agora, segundo nível, o que é um jovem? No versículo 13, na segunda parte, diz: ou vos escrevo, jovens, porque vencestes o maligno. E no versículo 14 diz: jovens, sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e venceste o maligno. Um jovem é aquele que cresceu, que agora é forte, e a palavra de Deus habita nele. Ele foi doutrinado, discipulado, ensinado, cresceu. O filhinho está aprendendo, ele está bebendo o leite espiritual. Mas o jovem já crescido tem vitória. Sois fortes, tem vencido ao maligno. O jovem espiritualmente tem estabilidade, tem força. E uma coisa importante, já conhece a palavra. A palavra habita nele. Tem essa estatura espiritual e vence ao maligno. Qual é a diferença entre um jovem e um pai? Alguns respondem a experiência. Eu digo não. Um novo pai não tem experiência, mas já é pai. A diferença entre um jovem e um pai é que o pai tem filho. Tem um filho que cuidar, que criar. Uma criança não pode ser pai, nem fisicamente, nem espiritualmente. O filho pequeno não tem semente, não pode conceber, mas o jovem já é capaz. A palavra de Deus habita nele. A palavra de Deus é a semente, portanto, ele já pode gerar. Qual é o plano de Deus para cada um de seus filhos? E também para os pecadores. Primeiro, a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, nasçam de novo e se tornem novas criaturas em Cristo. Essa é a vontade de Deus. Segundo, que cada nova criatura, cada filhinho, cresça e se torne um jovem. Para isso, precisa ter um pai espiritual, um discipulador, uma discipuladora. Mas, em terceiro lugar,
O plano de Deus é que todo jovem se torne pai, ou seja, tenha filhos espirituais e que ele cuide da formação, do crescimento de seus filhos ou discípulos. Vamos a ver o exemplo de Paulo, o apóstolo. Filemão é uma das epístolas que Paulo escreveu estando na prisão. Filemão, a epístola tem um só capítulo. Vamos ler os versículos 8 até 14. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Está escrevendo isto a Filemão, um filho espiritual de Paulo. E disse a ele: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que eu te beneficio na fosse como por força mais voluntário. Onésimo era escravo de Filemão. Naquele tempo a escravidão era comum. E parece que ele roubou dela, de Filemão, e fugiu da casa. Possivelmente por ter sido pego em outros delitos, ele foi preso. E ele caiu na mesma cela onde Paulo estava. Foi assim que esse companheiro de prisão foi evangelizado. Onésimo, um homem antes inútil, encontra a palavra do Senhor por meio de Paulo e se torna discípulo de Cristo. E por isso que Paulo diz dele, meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. E não somente o gerou, mas evidentemente também o discipulou, ensinou, o corrigiu, o instruiu, o educou espiritualmente como um filho. E agora o envia para acertar suas contas e dívidas com Filemão. Então, Onésimo, tendo cumprido sua pena, é enviado por seu pai espiritual à casa de seu antigo senhor, Filemão, para se reconciliar com ele, confessar suas faltas e pedir perdão. Aqui temos um exemplo claro de paternidade espiritual. No Novo Testamento temos outras referências. Em Filipenses capítulo 2, versículo 22, Pablo dice sobre Timóteo:
mas você conhecem os seus méritos, porque serviu comigo no Evangelho como um filho ao lado do Pai. Isso nos ensina outro princípio, que as crianças, os discípulos novos, na medida que crescem, se tornam colaboradores de seu Pai espiritual na obra do Senhor. Isto é maravilhoso. Pablo, escrevendo a Timóteo, diz, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, verdadeiro filho na fé. E 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2, diz a Timóteo, meu filho amado. E também, capítulo 2, versículo 1, diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Também escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 4, diz a Tito, verdadeiro filho na fé comum. Há uma frase-chave também em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Porque ainda que tenhais 10.000 tutores em Cristo, não tendes, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Aqui Pablo está escrevendo para uma igreja onde Pedro e Apolos costumavam frequentar para ensinar. Um plantou, outro regou, mas o crescimento foi dado por Deus. Então, aí temos vários exemplos de paternidade espiritual no Novo Testamento, principalmente nos textos que temos nas epístolas de Paulo. Agora vamos a falar do valor dos 3 círculos de comunhão. Esses são a reunião congregacional, o pequeno grupo, normalmente nos lares, e discipulado pessoal. Vamos com o primeiro. O valor, a importância da reunião congregacional. Quando todos nós nos reunimos, seja aos domingos ou durante a semana, fazemos isso ante todo para adorar juntos a Deus, ter comunhão com todos os irmãos, há louvores, orações, profecias, revelações, testemunhos, doutrina, querigma, palavra de Deus. A reunião congregacional é muito importante, mas não é suficiente para que a igreja seja devidamente edificada. Por isso temos os grupos pequenos. Aprendemos com a igreja do Novo Testamento a importância do pequeno grupo. Seja que chamemos grupo do lar, grupo familiar, célula, ou com qualquer outro nome. O importante é essa igreja nucleada, agrupada, reunida em grupos pequenos. O importante é que toda a congregação esteja integrada em pequenos grupos. Isso nos permite conhecer uns aos outros mais profundamente. Chorar com aquele que chora, rir com aqueles que riem e entender, conhecer as necessidades específicas de cada um para orar uns pelos outros, servir uns aos outros
e permite a participação de cada irmão segundo seus dons e segundo sua participação. Há coisas que acontecem em um pequeno grupo que não podem ser realizadas em uma reunião grande congregacional. Desta forma, pode ser ensinada de forma mais dinâmica e participativa a palavra, há espaço para perguntas e comentários, a interação adequada, etc. Foi muito importante para nós descobrir o valor do pequeno grupo. Por isso, em Atos dos Apóstolos, lemos que a igreja em Jerusalém se reunia todos juntos no pórtico de Salomão e nas casas, todos juntos e pelas casas. As duas expressões, todos juntos, seria um encontro congregacional, e nas casas os grupos mais pequenos. Pero isso não tira o valor e a importância do discipulado pessoal. Quando você não pratica o discipulado pessoal, você não conhece profundamente a vida dos discípulos. Todos nós temos a necessidade de abrir nossos corações e ser ouvidos. O discipulado pessoal permite que todos sejam ajudados de forma específica e pessoal. E ela nos permite ter uma compreensão mais profunda das pessoas, de seus problemas, as dificuldades, as provas, as tentações, os conflitos. Somos capazes de ouvir e entender a fim de atender e ministrar segundo suas necessidades específicas. É uma comunhão mais profunda e transparente, produzida para que possamos andar na luz, como a palavra nos ensina em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Nesse relacionamento pessoal, a paternidade espiritual pode ser melhor exercida. Muito bem. Agora vamos a falar um pouco sobre paternidade e discipulado. Um filho espiritual é um discípulo. Um pai espiritual é um discipulador. Um discípulo é um aluno. O que um discípulo precisa aprender? O aluno vai à escola para aprender primeiro grau, as letras, os números, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a somar, a restar, e tudo aquilo que no programa de ensino vai por diante. O que tem que aprender um discípulo de Jesus? O que temos que ensinar? Temos que ensinar a viver segundo a vontade de Deus. Nós vivemos em uma sociedade muito distorcida,
desviada, com costumes, com ideias, uma sociedade sem valores, sem exemplos. Os lares, as famílias estão estragadas. Não há bom exemplo dos pais. Os meninos, os jovens, não têm exemplos perante deles. E quando alguém se batiza, se torna uma nova criatura. Que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Todas são feitas novas. Agora, essa nova criatura tem que ser ensinado a andar, viver na vontade de Deus. Tem que aprender a falar segundo a vontade de Deus. Tem que aprender sua conduta em casa, honrar aos pais, amar a esposa, respeitar ao marido. Tem que aprender criação de filhos. Tem que aprender a trabalhar corretamente. Tem que aprender a administrar seu dinheiro. Tem que aprender tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O Sermão da Montanha é o catecismo básico que temos que ensinar aos novos discípulos. E aí Jesus nos ensina a viver segundo a vontade de Deus. Por isso é tão importante ensinar a palavra, ensinar os mandamentos. Jesus disse: fazei discípulos, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Na palavra, Deus nos revela a sua vontade. E o discípulo tem que aprender a viver segundo a vontade de Deus. Em sua casa, em sua escola, em seu trabalho, em sua conduta sexual, em sua administração de dinheiro, em todas as áreas da vida. Tudo tem que ser ensinado. Há muito trabalho, tem que ensinar tudo. Por isso é importante ter um programa de ensino, ensinando todo o querigma, toda a didaquê, toda a palavra do Senhor. A sua vez, um discípulo não é só um aluno para aprender, é também um aprendiz. Não é um peão. Qual é a diferença entre um aprendiz e um peão? O peão, depois de 20 anos, ainda continua peão, fazendo a mesma tarefa, repetitiva, não progrede. Mas o aprendiz, depois de um ano, já se torna um homem capacitado, medianamente capacitado. Depois se torna um oficial em sua área, em sua tarefa. Então, também o discípulo tem que aprender a trabalhar para o Senhor, tem que aprender a orar pelos enfermos, a expulsar demônios, tem que aprender a ensinar, tem que aprender a pregar, tem que aprender a ter discípulos, a formar discípulos, tem que ser um aprendiz, alguém que vai progredindo dia tras dia, aprendendo, crescendo, para ele tornar-se também um servidor do Senhor. Isso é importante na paternidade, formar aos filhos para que sejam homens úteis para Deus e para a sociedade. Agora surge uma pergunta:
Uma pergunta importante. ¿Queremos ser pais espirituais? Esta é a grande questão que todos devemos responder. Nós que somos pais, sabemos que a vida é muito mais fácil e confortável sem filhos. A paternidade espiritual é um trabalho cansativo, mas feito por amor a Jesus e por amor às pessoas que estamos ajudando. A paternidade espiritual requer disposição a servir, requer sacrifício, entrega. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência muito interessante que teve já muitos anos atrás, quando com um grupo de pastores visitamos algumas cidades de Estados Unidos que fomos convidados para pregar. Chegamos a uma cidade chamada Rochester, onde à noite a igreja se reunia para uma reunião com motivo de nossa chegada para pregar lá. Quando fomos para a reunião, chamou-me a atenção observar que, sendo uma congregação com muitos casais jovens, penso que havia mais de 70 ou 80 casais jovens, não vimos nenhuma criança. Eu pensei que talvez eles estivessem, os meninos, em uma sala especial. Nós éramos 6 os visitantes, todos de Argentina. Essa manhã, quando nos informaram no programa da noite, Orville Swindle, alguns de vocês conheceram a ele, já está com o Senhor, me comunicou que ele era quem nos liderava, que eu deveria pregar na reunião dessa noite. Chegou a reunião, ele apresentou a cada um de nós, dizendo: quero apresentar a Eduardo Duo, que é engenheiro e pastor, e pai de 4 filhos. Quando dijo 4 filhos, a congregação sorriu a saber que era pai de 4 filhos. Para nós era normal, para eles eram muitos 4 filhos. Continua apresentando a Guido Micosi, dice pai de 4 filhos. Então pudimos ouvir a risada dos irmãos. Depois se apresentou Alito do Casa, pai de 4 filhas. Mais risadas. Gerardo Beta, 6 filhos. As risadas aumentaram. Eu sou Orville Swindle e sou pai de 4 filhos. Já era uma grande risada. E hoje vamos ouvir Jorge Mitian, pai de 5 crianças em idade pré-escolar. O riso já era incontrolável. Na verdade, eu não sabia bem por que eles estavam rindo tanto. Imaginava. Cada um com tantos filhos.
Vou fazer a vocês uma confissão de intimidade pastoral. Como pastores, uma das nossas dificuldades, quando somos convidados a pregar, é saber em cada ocasião o que devemos pregar. Isso, às vezes, me deixa bastante perplexo e ansioso. Senhor, minha oração, você que quer dizer a esta congregação hoje? Eu orava assim durante todo o dia. Aquela seria a única noite em que estaríamos lá e eu seria responsável por transmitir a mensagem. No transcurso do dia, na tarde, eu senti que Deus me dizia: fale sobre o propósito de Deus para a família. Isso me pareceu um pouco estranho. Mas depois de orar e insistir, senti a mesma palavra. Então obedeci esse impulso interior. Preguei por mais de uma hora, com tradução, Swindoll me traduzia para inglês, sobre como os discípulos de Cristo se casam para ter filhos e criá-los para Deus, cooperando assim com seu propósito eterno de ter uma família de muitos filhos como Jesus. Então, expliquei que o propósito do casamento não é nossa felicidade, sino o propósito de Deus. Nos casamos porque a Bíblia diz todo é de Ele, por Ele e para Ele. Todo é para Ele e o casamento também é para Ele. Quando terminei de pregar, não houve risos, mas um grande quebrantamento e choro. Muitos irmãos, casais, passaram ao frente para pedir oração e confessar que eles tinham decidido não ter filhos, porque a vida com crianças é mais penosa e complicada. A maioria deles não tinham filhos. Um casal se aproximou a mim e me disse: temos apenas uma filha, mas foi por acidente e decidimos não ter mais nenhum. Uma comunidade sem crianças, seja por procurar uma vida mais confortável ou por medo do futuro, por medo de um futuro, de um mundo incerto, incerteza, ou por qualquer outra causa. No final da mensagem ficou claro para mim que era isso o que o Senhor queria dizer àquela congregação. Muitos chorando, confessando, arrependendo-se de sua atitude egoísta na vida. Veja o que aconteceu. 4 anos depois, o pastor daquela igreja, Ted Sandquist, um músico que tem composto muitas canções que nós cantamos, também pastor, nos visitou a Buenos Aires e brincando me disse: Jorge, você não sabe o que aconteceu com sua mensagem em nossa congregação. Agora a congregação está cheia de bebês e meninos. Aqueles casais se arrependeram de verdade. Agora você tem que voltar
é ensinar-nos sobre a criação dos filhos. Eu ri, não podia acreditar. Queridos irmãos e irmãs, por essa razão, quando falamos sobre paternidade espiritual, discipulado, acho muito pertinente fazer a pergunta: nós realmente queremos ser pais espirituais? Os que somos pais sabemos que ter filhos é complicado, cansativo e difícil, mas a sua vez é maravilhoso. Se você quer uma vida confortável, não tenha filhos. Mas se você quer fazer a vontade de Deus e compartilhar com outros sua alegria e sua vida, então tenha filhos. Amém? Louvado seja o Senhor. Tenho uma pergunta mais para responder. Como se estabelece a relação de paternidade? Como estabelecer um vínculo de padre a filho, mãe a filha? Existem dois tipos de crianças espirituais. Alguns são os filhos espirituais que nós mesmos geramos em Cristo. Deus nos usou para a conversão deles. Um dia pregamos para eles, ou pregamos muitas vezes, finalmente tomaram a decisão de entregar suas vidas a Cristo. Oramos por eles e se converteram e batizaram. Assim aconteceu com Paulo e Onésimo na prisão. E assim também temos filhos espirituais que são nossos filhos, filhos que geramos com a palavra de Deus. Mas há outros filhos, são os filhos adotivos. São aqueles que não se converteram com nós, mas estão soltos. Ninguém assumiu a responsabilidade de discipulá-los. Então, de alguma forma, nos contatamos, conectamos com eles e começamos a ajudá-los em seu crescimento espiritual. E assim se foi construindo um relacionamento firme e permanente com eles. Voltando à pergunta, como se estabelece a paternidade? É muito simples. Se inicia com comunhão, companheirismo, com orar juntos, estabelecer uma amizade, compartilhar a palavra, tornar-se amigos, e assim, gradativamente, se forma um vínculo firme de amor e compromisso. E, finalmente, aquele discípulo ou aquele irmão se torna um discípulo e vai recebendo de você aquela ministração, aquela ajuda espiritual. É bom que você comunique a seus pastores ou líderes sua disposição de discipular a outros. E então, seguindo
a orientação e os conselhos deles, aproxime-se com amor da pessoa que eles lhe indicarem. Você também pode aproximar-se a essa pessoa em forma natural, normal, convidar a sua casa a tomar um cafezinho ou visitá-lo em sua casa e assim. Essa comunhão, essa aproximação vai gerar confiança e oportunidades de ouvir, aconselhar, ministrar, ensinar. E gradativamente vai criando-se uma relação de discipulado ou paternidade espiritual com aquele irmão ou irmã. Tenho um último texto bíblico que gostaria de completar nesta exposição e compartilhar com vocês. O último ponto é a qualidade do tratamento paternal. A qualidade do tratamento paternal. Você, não sei se receberam ou vão receber apostilas sobre todo isto, mas estas últimas 2 páginas vou enviar a Marcos ou Edmilson e eles podem acrescentar para as apostilas que já enviei. A qualidade do tratamento paternal. Ao falar sobre paternidade espiritual, devemos nos perguntar: como devemos tratar nossos filhos espirituais? Gostaria de responder a essa pergunta com um passagem do apóstolo Paulo que considero um passagem maravilhoso, extraordinário e muito instrutiva. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 até 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 até 13. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que, ao receberem nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme
ela verdadeiramente é como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Pablo disse: fomos ternos entre vocês, como uma mãe que cuida ternamente seus próprios filhos. Esta é outra versão. Que linda maneira de explicar como devemos tratar uma criança espiritual, um filho espiritual. Aqui Paulo usa a palavra mãe em vez de pai, porque descreve melhor a ternura com que os novos discípulos devem ser tratados. Isso não tem nada a ver com a dureza com que às vezes tratamos e maltratamos os discípulos. Pode haver momentos em que um discípulo mais experiente precise de alguma repreensão, mas esse não é o estilo que deve prevalecer em relações normais. Observemos atentamente este testemunho de Paulo. Tão grande era nossa afeição por vocês, que estávamos dispostos a compartilhar com vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também as nossas próprias vidas, porque vocês se tornaram muito amados para nós. Quanto carinho! Que lindo exemplo de discipulado vemos em Paulo. As pessoas respondem muito melhor ao afeto, à ternura, à amabilidade. Nesse clima, a autoridade funciona melhor. Quanta riqueza há neste passagem sobre a qualidade do papel paterno. Há muito para meditar, aprofundar, aprender, corrigir e superar erros do passado. Resumo algumas para concluir. Primeiro, tratar nos filhos espirituais com carinho, ternura e amor, que são, em última análise, nossos irmãos e filhos de Deus. Segundo, ser um exemplo de tudo o que queremos ensinar-lhes. Pablo pode dizer-lhes: vocês são testemunhas e Deus também. Como nos comportamos com vocês? Posso e devo instruí-los com palavras, mas o ensinamento que permanecerá será se é mostrado com nosso exemplo. Terceiro, exortar e consolar. Como um pai faz com seus filhos, nos exortamos e consolamos cada um de vocês. Na Bíblia, exortar significa encorajar, animar e não repreender, como se acredita popularmente. Quarto, transmitir a palavra de Deus aos discípulos. Ordenei-lhes que andem de maneira digna do Senhor. Isto significa transmitir-lhes a totalidade do querigma e da didaquê. Comunicar não nossas palavras, mas a palavra de Deus. Considero esta dos passagens mais reveladores do Novo Testamento sobre a qualidade do relacionamento de um pai com seus filhos espirituais. Nele, o testemunho de Pablo revela a graça, o calor e a responsabilidade com que ele exerceu sua paternidade espiritual para com os novos discípulos em Tessalônica. Que Deus
nos ayude a seguir ese ejemplo y nos enche de esa misma gracia y sabiduría. Amén y amén. Meus Amém. irmãos, conforme eu ouvia Jorge falar com tanto embasamento bíblico e com tanta lucidez, eu fiquei pensando que numa época de pós-modernidade, em que a gente ouve falar sobre os líderes coachings, o Jorge fala sobre paternidade espiritual. E isso para nós é um privilégio. Todas as vezes que ouvimos Jorge falar com tanta paixão, isso aquece o nosso coração. E eu quero, em nome do Ministério Translocal, agradecer, Jorge, pela sua disposição em estar conosco e mais uma vez nos abençoar. E não somente isso, sua disposição em nos abençoar e ser referência durante praticamente 45 anos que você tem cooperado com o Ministério, tem dado assistência e tem nos abençoado. Muito obrigado pelo seu carinho, sua atenção conosco. E para nós isso é privilégio, privilégio ter homens como você ao nosso lado, caminhando juntos, que nós continuamos aprendendo. E quero, inclusive, falar para os irmãos que Jorge nos inspirou e nos motivou muito a participar agora, no próximo mês, do encontro da AFE, Aliança Evangélica Mundial Apostólica, no encontro na Itália, e ele nos incentivou de tal maneira, inclusive oferecendo pagar através dos seus recursos, que isso nos constrangeu e despertou a fé em nós. E Deus acabou provendo depois de outras maneiras o recurso, mas Jorge sempre disposto a nos abençoar, inclusive também com seus recursos financeiros. Eu estarei então participando, representando o Ministério Translocal nesse encontro próximo mês. Peço que estejam orando por Jorge, por mim e por todos que estarão participando. Jorge, muito obrigado e que Deus siga derramando graça sobre graça na sua vida. Muito obrigado por participar da nossa vida. Muito obrigado. Marcos. Ok, aqui no chat nós não temos perguntas, o que significa que foi muito bem explicado pelo Jorge, né? Mas se você tiver alguma pergunta, escreva aí que ele ainda não saiu e pode nos ajudar com a resposta. Se não, nós vamos nos despedindo aqui, agradecendo ao Jorge, mandando um abraço à esposa, a toda a família, desejando uma viagem abençoada agora em maio para a Itália. O Jorge que teve um relacionamento muito próximo com o Papa Francisco, que faleceu, Mário Bergoglio, aí na Argentina. Você tem alguma passagem, Jorge, com o Bergoglio aí na Argentina? E eu sei que você o visitou também lá na Itália, que queira compartilhar conosco nessa unidade, né, estabelecida com ele através de Cristo nas suas vidas. Por favor, fique à vontade, se quiser compartilhar conosco. Muito bem. Nós aqui, antes de él Bergoglio ser nomeado o escolhido como Papa, durante 6 años anteriores tuvimos mucha comunión con él. Él participó de nuestro primer encuentro con los católicos carismáticos y evangélicos en un estadio llamado Luna Park, con 6,000 personas entre católicos y evangélicos. Él pasó día todo conosco y de ahí para frente
en esa reunión, perante de toda a mídia, a prensa, estava aí, ele disse, eu vou estar na reunião, pero com uma condição. Eu vou colocar de joelhos para que os pastores orem por mim. E assim aconteceu. Esse encontro iniciou um sábado às 9 horas da manhã e continuou hasta às 7 horas da tarde, ininterrumpidamente. E ele era arzobispo de Buenos Aires, estava conosco, e aí, perante de todos, ele se colocou de joelhos e pediu oração, e aí os pastores oramos por ele, também houve palavras proféticas sobre ele, e a partir de aí, ele disse, eu quero regularmente orar com os pastores, e cada mês nos encontramos com ele para orar juntos, 4 o 5 pastores, Ángel Negro, Carlos Braida, Norberto Zaraco, Omar Cabrera e eu, e orávamos juntos por Argentina, por a cidade, por a igreja, por avivamento, e assim cada ano celebramos aquele encontro carismático, católicos e evangélicos, e aqueles que conhecem a Bergoglio de antes, conocían a Bergoglio, dicen que en esa comunión a vida de él mudó completamente, porque antes era un hombre calado, muy serio, y se transformó en un hombre extrovertido, lleno de gozo, lleno de alegría, y bueno, a vida de él mudó, y después de esos 6 años de caminar conosco, fue nomeado Papa, e Deus usou. Vocês lembram quando ele, o primeiro ano, foi para Brasil, para encontro da mocidade, como ele pregava como um pastor, pregava o evangelho, chamando a conversão, arrependimento. Então, tivemos assim muitos anos de muita comunhão com ele. Visitamos algumas vezes em Roma, no Vaticano. Después ficou o vínculo con Giovanni Traetino, que es un pastor amigo nosso, que preside ese AFI, que es Apostolic Fellowship International, y Giovanni también continuó hasta el final orando con él, y un año después que él fue nombrado Papa, él quis ir a casa de Giovanni Traetino y a iglesia también, y ahí otra vez a mídia toda estaba presente, y delante de toda a mídia do mundo pidió perdón a las iglesias pentecostais, porque en tiempo de Mussolini los pentecostais fueron perseguidos, fueron a presidio, algunos pastores, algunos fueron muertos, y en aquella perseguición de Mussolini a los evangélicos pentecostais, a Iglesia Católica cooperó con aquella persecución. Entonces, por eso, Bergoglio, o Papa Francisco, yo estaba también presente en aquella reunión en Italia, pidió perdón perante de todos por aquelas ofensas e aquela perseguição que os católicos cooperaram com o poder político contra os evangélicos. Isso foi também uma coisa muito marcante naquela oportunidade. Lógicamente, Bergoglio continuou sendo católico e há coisas que ele fazia que nós não concordávamos, pero dábamos gracias a Dios por aquella comunión que pudimos desenvolver con él y con muchos católicos carismáticos continuamos tendo essa comunhão. Amém. Testemunho lindo, né? Gostaria de pedir, Jorge, para encerrar, você orasse por nós, do ministério aqui. A maioria dos líderes estão representados hoje,
das cidades do Brasil, também Portugal. A Alemanha hoje não está conosco, mas eles vão receber esse material tão rico que foi apresentado hoje. Amém. Antes de orar, quero agradecer também esta participação minha. E, queridos irmãos e irmãs, dizer uma última palavra. Deus é Pai. E quer ser Pai de aqueles que ainda não são filhos de Deus. Deus quer adotar como filhos aqueles que estão perdidos. Deus quer fazer e exercer essa paternidade através de você. Nós não somos pais, Deus é Pai, mas Ele está em nós pelo Espírito Santo e quer cuidar, gerar filhos espirituais e cuidar deles. É o amor dele derramado em nós que nos lança para este trabalho de paternidade espiritual. Deus em nós. Amém. Oramos. Pai querido, muito obrigado por tua paternidade. Tu tinhas um só filho, o único, unigênito, mas em teu coração, na eternidade passada, nasceu esse desejo de ser pai de muitos filhos, multidões, milhões e milhões de filhos semelhantes a Jesus. Obrigado, Pai, por adotar-nos em Jesus e dar-nos o privilégio de ser teus filhos para sempre. Pai querido, tu amor derramado em nós, agora rogo por cada de meus irmãos, minhas irmãs, que essa paternidade tua, esse amor tuo por os perdidos, flua de nós para gerar novos filhos através de nós. E também adotar aqueles que já são teus filhos, pero ainda não têm uma paternidade concreta. Senhor, ajuda, flua, usa nossas vidas como teus instrumentos para cuidar de outros, para ensinar, para aconselhar, para ajudar, para animar, para sustentar, para abençoar a outros, para que outros sejam também edificados e formados para tornar-se, à sua vez, em pais espirituais. Essa é nossa oração, nosso rogo por cada de nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, Jorge. Nossa cobertura espiritual, a cobertura espiritual do Ministério Translocal. E eu vou pedir para vocês abrirem a câmera, se quiserem abrir os microfones, também para conversar daqui a pouco, né? Semana que vem, sexta-feira, dia 2 de maio, as aulas serão com o Ed Cubilão. O Ed já fez um comentário aqui no chat. Com certeza ele vai usar na aula dele, está fazendo já uma chamada aí da sua aula, né? Parece que as pessoas hoje não têm mais a disposição do compromisso de levar a sério o discipulado, estão distraídas com muitas coisas e não têm tempo. Então, se você quiser saber mais, semana que vem, a partir das 8 horas, tá bom?